Hoje... Bruxas sempre estiveram presentes no imaginário das pessoas e nos contos de fada. Muitos livros, filmes e séries foram lançados sobre o tema. Mas e quanto àquelas pessoas reais, os desafortunados que foram torturados e mortos pela Inquisição, acusados de heresia? Na antiga Babilônia, a feitiçaria já era vista com maus olhos, tanto é que o Código de Hammurabi previa a pena de morte para quem a praticasse. No século I a.C., 80 mulheres foram mortas na Palestina acusadas de bruxaria. Ainda na Antiguidade, a então novata Igreja Católica passou a tratar os bruxos e bruxas de uma maneira diferente, como vítimas que haviam caído na conversa dele. É claro, sempre ele. O capiroto. Mas em 400 d.C., Santo Agostinho declarou que bruxaria, tanto branca quanto negra, era assim uma heresia. E durante a Idade Média, como todos sabem, a chapa esquentou. Em 785 d.C., essa declaração acabou sendo banida, pois a condição de bruxo e de bruxa já era uma maldição terrível por si só. Então, essas pessoas apenas seriam rebaixadas para servos e escravos que trabalhariam a serviço da igreja. Mas isso não aconteceu, já que a matança em nome de Deus durou até o século XIX. É claro que por trás da intensa perseguição existiam os interesses políticos. O paganismo estava no caminho entre a igreja e seu maior objetivo de monopolizar a religião, tanto na Europa quanto no resto do mundo. A Santa Inquisição era uma maneira de depor contra a crença e inibir as pessoas de praticá-la. A árdua batalha para erradicar o paganismo só terminou quando o rei Ladislau III da Lituânia se converteu ao cristianismo para presentear a sua nova esposa, a rainha da Polônia. Porque ele a amava? Não, claro que não. Esse casamento oferecia ao rei muitas vantagens. E não custava nada encontrar Jesus, né? Estima-se que 40.000 a 100.000 pessoas foram torturadas e mortas pela Inquisição durante 5 séculos. Homens, mulheres, crianças, padres, freiras, nobres, plebeus, cães, gatos, principalmente pretos, já que, é claro, eles incorporavam o capiroto. Qualquer um, sob suspeita que não conseguisse provar a sua inocência, poderia ser acusado de bruxaria. Nem Joana d'Arc, canonizada séculos depois, e alguns cavaleiros templários conseguiram escapar da Santa Inquisição. Pessoas normalmente fanáticas ou sádicas, designadas pelo Papa para investigar evidências de bruxaria nos diversos vilarejos pelo continente. Eles eram muito bem pagos para isso. O Papa jamais questionou o que for encontrado. E os inquisidores também não faziam questão de investigar a fundo, já que o que eles gostavam mesmo era de torturar. Conrado de Marburgo, um dos inquisidores mais cruéis, excedeu-se tanto nos maus tratos que acabou sendo assassinado em 1233. Somente um registro foi encontrado, o registro de uma mulher, o Chuck Norris das bruxas, que foi torturada mais de 56 vezes e nada confessou. Mas, via de regra, a tortura era tão cruel e dolorosa que mesmo antes das pessoas serem torturadas, só de olharem o aparelho, elas já começavam a fazer um monte de confissões e inventar um monte de coisa e delatar vários outros inocentes com medo de serem torturadas. Certa vez, foi obtida uma confissão em massa de um convento inteiro. As pobres freiras acabaram confessando que dançavam com o capiroto. Na Escócia, eles tinham uma estratégia diferente que não carecia de confissão. Durante alguns anos, em Edimburgo, onde hoje ficam os jardins da Princess Street, ficava um lago artificial utilizado nas defesas da cidade, o Nor Loch. E tinha um outro detalhe, os dejetos jogados nas ruas pelos moradores de Edimburgo, como eu falei no beco de Mary King, acabavam indo parar no lago. E o lago era usado para quê? Para fazer esse teste. As supostas bruxas eram amarradas e atiradas ao lago. Se elas se afogassem, elas não eram bruxas, o corpo delas era retirado de lá e ganhavam um enterro cristão. Agora, se elas boiassem, elas eram bruxas. Elas seriam retiradas do lago e executadas. Certa vez, uma pobre mulher que foi testada tinha alguns bolsos em suas vestes. Então, os bolsos se encheram de ar e ela flutuou de volta à superfície depois de ter sido jogada no lago.
Foi acusada de bruxaria e morta. Mas os instrumentos de tortura usados para arrancar confissões eram bem variados. Por exemplo, o esmagador de membros e cabeças, o esmagador de polegares, a pata de gato que arrancava a pele, a clássica roda e o pior de todos, o estrapado. É claro que todos os aparelhos eram bentos por sacerdotes. Errou! É claro que todos os aparelhos eram bentos por sacerdotes antes de começar a santa tortura e erradicar a heresia da terra. Os torturados que não haviam confessado antes sentiam tanta dor que acabavam alucinando nesses aparelhos. E é claro que se não tivessem confessado antes, confessariam durante a tortura. Após a confissão, eles não eram poupados da fogueira, da forca, nem de nenhum outro tipo de execução. O julgamento quase nunca era justo, mas sim baseados em boatos e histeria. E tirando a bruxa Chuck Norris, o fato de nenhuma bruxa ter jogado algum feitiço nos inquisidores, resistido à tortura ou simplesmente evaporado do seu local de execução, nunca fez com que eles se perguntassem se aquelas vítimas realmente eram bruxos e bruxas. O Martelo das Bruxas, um guia bem duvidoso, foi lançado no século XV de maneira quase legal e consultado até o século XVIII. Ele facilitava a identificação das bruxas, dava dicas para o interrogatório e exemplificava alguns bons meios de puni-las. Mas mesmo sem livro, algumas características eram bem conhecidas entre os inquisidores e estão até hoje presentes no imaginário popular. Mulheres mais velhas e de postura arqueada, pessoas desfiguradas por alguma doença, coisa que era bem comum durante a Idade Média. Todo vilarejo tinha uma. Cicatrizes, ou seja, você que se machucou na trave durante o jogo de futebol e ficou com uma cicatriz no joelho, você é bruxa. Você que tirou o apêndice e tem uma cicatriz, você é bruxa. Eu, que tenho essa marca de catapora aqui que nunca mais desapareceu, eu sou uma bruxa. O que foi? Eu parei em lugar proibido? Imagina! Não, isso aí não é meu não, que é isso? Não, isso não é meu de jeito nenhum. Na Escócia, outra característica bem conhecida de uma bruxa era um terceiro mamilo. Gente, se bruxa tem terceiro mamilo, que dirá do Harry Styles que tem 4? Usual, and then just a little lower. No século XV, na França, as mortes e torturas chegaram tão longe que os clérigos de Arras decidiram intervir e começaram a revogar todas as acusações de bruxaria ao mesmo tempo que declaravam que os sabás, ou seja, as reuniões das bruxas, eram apenas fruto de histeria da população. Os inquisidores acabaram sendo acusados por conduzirem julgamentos falsos e por extrema crueldade, mas a Inquisição estava longe de acabar. Participavam de sabás, dançavam com o capiroto e tinham filhos com ele. Ciprianinho, Ciprianinho. Provocavam a morte de crianças e às vezes as devoravam. Uma praga de gafanhotos, uma má colheita, um inverno prolongado ou até mesmo uma tempestade. E numa dessas tempestades causadas por uma bruxa foi que o rei James VI da Escócia e I da Inglaterra quase morreu em um naufrágio com sua noiva, Ana da Dinamarca, o casal que eu falei no vídeo sobre a abadia. Acontece que Ana da Dinamarca tentou por algumas vezes embarcar no navio para ir conhecer o seu noivo na Escócia, só que ela nunca conseguia chegar por causa do mau tempo. Então James pensou, não, pode deixar, eu mesmo vou até a Dinamarca e vou me casar com Ana e trago ela para a Escócia. Foi o que ele fez, e daí na volta eles pegaram uma nova tempestade. Mas conseguindo chegar a salvo em Edimburgo, ele chamou o capitão do navio. Capitão, o senhor pode me dizer o que ocasionou essa tempestade? Mau tempo, majestade. Sim, claro, mau tempo, mas o que ocasionou esse mau tempo? Ventos fortes, nuvens de chuva? Tá, isso tudo eu sei, mas tem uma coisa por trás, o que é? Bruxaria! Isso mesmo. Vamos perseguir as responsáveis. O rei James promoveu uma caça às bruxas para procurar e identificar as responsáveis pelo mau tempo. Então, delação vai, delação vem, eles encontraram Agnes Sampson, que foi levada ao palácio de Holyrood brutalmente torturada.
O rei James apoiava a caça às bruxas e supervisionava pessoalmente as torturas. Agnes, além de brutalmente torturada, teve também a sua cabeça completamente raspada, para que caso ela tivesse alguma marca do demônio em sua cabeça, eles pudessem identificar. Depois da tortura, ela foi queimada, e até hoje dizem que o seu fantasma, careca e queimado, circula pelos corredores do Palácio de Holyrood. E não é só isso, lá na Escócia ela ainda é chamada pelo seu carinhoso apelido, Agnes Careca, ou Bald Agnes. E agora eu tenho uma dica de livro. Se você gosta desse tipo de tema, o meu livro está disponível inteiramente grátis no Wattpad, então se você não estiver fazendo nada e quiser ler alguma coisa, a inscrição é super fácil e rápida. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, o capiroto vai te pegar.